Graças e paz, irmãos. Aqui, Pastor Anderson Xavier, trazendo para vocês um pouco da discussão acerca do sensus plenior. A gente, nas nossas aulas de hermenêutica, aí junto ao Seminário Betel, nós fizemos referência a essa que é uma discussão importante dentro da interpretação, dentro da hermenêutica, da exegese. E como não houve tempo hábil dentro das nossas aulas para a gente tratar sobre esse assunto, eu trouxe alguns apontamentos para que a gente possa iniciar uma discussão e despertar aí na mente dos irmãos o desejo de ler e estudar um pouco mais sobre esse tema, que é o tema do sensus plenior, né? Então, eu vou trazer esse assunto aqui, me comprometo com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me encaminhar, que a gente vai estar junto aí, tentando esclarecer algo a mais sobre esse assunto, que é um assunto polêmico, um assunto complicado. Não existe assim um posicionamento fechado, algumas pessoas pensam de uma maneira diferente, mas eu quero acrescentar algo para que vocês possam discutir, debater, né, estudar, pesquisar, dar uma orientação nesse sentido. Então, esse é o nosso objetivo nesse tempo agora, que vai ser um tempo relativamente curto, tá certo? Quando a gente está falando sobre a questão do sensus plenior, nós queremos dizer, essa palavra sensus plenior é uma palavra latina que significa um senso pleno, como se em alguns textos das Escrituras houvesse alguns textos tivessem um sentido diferente daquele tensionado pelo autor original. Quando nós, no início das nossas aulas, vimos aquelas regras gerais de hermenêutica, em que uma das regras principais é nós procurarmos descobrir qual é a intenção do autor original, e em alguns textos que nós encontramos, principalmente em textos de cumprimento profético, nós descobrimos que aparentemente os autores daqueles textos, eles não tinham condições naquele momento de saber todas as implicações que aquele texto trazia. E isso gera muita especulação, isso gera um problema interpretativo considerável, levando em consideração que nós estabelecemos como regra fundamental da hermenêutica a compreensão de que nós precisamos buscar a intenção do autor original, e um texto ele não pode ter outro sentido a não ser aquele sentido pretendido pelo autor original. Então se levantou essa questão do sensus plenior, né, que alguns textos eles teriam um sentido superior, né, um sentido mais profundo daquele pretendido pelo autor original, né? Desde já, eu sigo no que diz respeito à interpretação desses textos que envolvem essa compreensão do sensus plenior, eu sigo um princípio bem básico, né? Eu trato essa questão de textos que teriam um sentido superior apenas aqueles textos que são tratados assim, dessa maneira na Bíblia, ou seja, o seu cumprimento profético parece que indica de fato que aquele autor ele não tinha pelo menos a compreensão total do que aquilo significava. E isso assim me dá um caminho seguro para eu trabalhar com a interpretação, porque eu não parto do princípio de que toda a escritura tem um sentido superior. Apenas alguns textos, e esses textos estão descritos, estão narrados, estão trabalhados na escritura, né? Então, quando eu parto desse princípio, que eu vou olhar para a escritura e não vou partir da minha própria visão sobre o texto. Não, eu acho que esse texto aqui, ele significa outra coisa. Então, quando eu parto desse pressuposto de que eu vou buscar e trabalhar essa questão do sensus plenior, em alguns textos, determinados textos, eu vou fazer isso única e exclusivamente com base naqueles textos que deixam transparecer essa possibilidade. Então, os demais, isso não acontece em outros lugares na Escritura, apenas naqueles lugares em que os escritores canônicos entenderam assim. Então, não sou eu que vou dizer quando um texto ele pode estar imbuído dessa questão do sensus plenior ou não. Eu vou olhar para a Escritura. A Escritura está trazendo essa possibilidade. Existe um cumprimento profético, existe uma visão manifesta de que aquele autor ele não tinha condição de compreender as implicações daquilo que ele tinha escrito. Nesses casos, quando estão de fato descritos na narrativa bíblica, na descrição
da profecia, aí de fato eu posso começar a pensar numa questão de sensus plenior. Nos demais textos não, para que a gente não caia naquela questão que a gente também trabalhou em sala de aula, que é a questão da alegoria, né? De um texto ele ter um sentido outro daquele que não pretendido pelo autor original. Então, quando eu caminho nessa regra fundamental de que a interpretação deve estar de acordo com a compreensão do autor original, isso me dá uma segurança, até mesmo para interpretar e pensar esses textos que podem estar envolvidos nessa questão do sensus plenior, tá certo? Então, guarda isso na sua cabeça, lembra disso, porque isso é essencial. O sensus plenior, ele não vai nos fazer abdicar dessa regra tão fundamental da hermenêutica, que é a intenção do autor original. Por exemplo, na 124, os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e arremessam-se como relâmpagos, né? A gente tem aí um texto profético em Naum 2:4 que fala sobre esses carros de guerra. A linguagem parece deixar transparecer que ele está falando de alguma coisa que estava além da compreensão do profeta. Então é como se o profeta tivesse uma visão do futuro, em que ele visse carros modernos como nós temos hoje, que tem luz, que cortam quarteirões, que são velozes, né? E nessa visão, nessa descrição feita por Naum, ele como não tinha um conhecimento do futuro para explicar o que ele via, ele escreve dessa maneira, como tochas de fogo, relâmpagos. Ele escreve dessa maneira porque era a maneira como ele conhecia da época. A questão que se coloca é: será que de fato esse texto ele faz referência aos nossos carros modernos, as nossas máquinas de guerra, tanques de guerra, helicópteros e coisas assim, como nós vemos as pessoas trabalhando, né? É uma questão que tem que se levantar. Então, a questão do sensus plenior, ele vai tratar acerca dessas intenções, desses textos, principalmente aqueles textos que nós sabemos que já se concretizaram no Novo Testamento, que são fundamentados em textos do Antigo Testamento, mas que aparentemente eles mostram para a gente que aquele autor ele não tinha completa compreensão daquilo que estava acontecendo. O sentido pleno ele designa um sentido mais profundo do que o literal, desejado por Deus, mas que não estava suficientemente claro para o autor humano. Então, resumindo, em pouquíssimas palavras, sensus plenior, ou sentido pleno do texto, seria isso. Aquele texto ele tem um sentido mais profundo, que Deus ele pretendia passar, mas que o autor, naquele momento, ele não tinha as condições de saber. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido para não confundir com aquilo que a gente chama de profecia de dupla referência, né? Aquele momento em que um profeta ele fala de 2, 3 eventos em uma profecia só. Então, na visão do profeta, ele vê como cumprimento pleno em um determinado período. Mas quando nós olhamos a história da salvação, a revelação bíblica, nós vemos que aquele texto ele se aplica, na verdade, em situações ou períodos distintos da história. A gente tem vários exemplos sobre que a gente chama de profecia de dupla referência. Você tem um período inicial e um período final do cumprimento, ou um cumprimento em dois momentos distintos, ou o cumprimento inicial e cumprimento pleno. Por exemplo, o ato dos apóstolos falarem em línguas, ali existe uma profecia de dupla referência. E tantos outros, né, textos que nós temos isso. O sentido pleno ele é uma ideia que não traz essa compreensão. Não é a questão de profecias que se cumprem em períodos históricos distintos, mas são profecias cujo autor original, né, o profeta, enfim, a quem escreveu aquele texto, ele não tinha naquele momento condições de saber como seria todo o pleno sentido daquilo que ele escrevia, né? Esta posição, chamada de sensus plenior, ela surgiu no meio católico romano em 1925, através do frade André Fernandes. Então, quem começou a trabalhar com essa ideia de textos que não tinham um sentido muito claro, né, muito voltado para a intenção do autor original, que o autor original não tinha condições adequadas para saber
como seria o cumprimento daquele texto, isso surgiu aí há bem pouco tempo. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, nos leva a questionar qual foi a compreensão de Eva e o que Deus queria dizer, né? Esse texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, deixa eu ver se eu consigo aqui abrir para vocês verem, né? Gênesis, vou fechar aqui as propagandas, né? Capítulo 3, versículo 15, está aqui, ó, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eva e Adão, né? Primeiramente Eva, ela tinha condições de saber exatamente ao que isso se referia, que se referiria a Cristo, como nós vemos que é a concretização dessa profecia. Então, o sensus plenior, ele vai tratar com questões exatamente desse tipo. É sobre isso que nós aqui estamos, então, falando, tá bom? Eu tenho que passar aqui, eu estou testando esses slides aqui e o programa, eu estou um pouco enrolado, tá certo? De acordo com este pensamento, o sentido pleno ele deve estar expresso em outros lugares na Escritura. É como eu falei no início. Então, o sentido pleno ele não pode ir além daquilo que diz a Escritura. Ele está dentro da Escritura. Teólogos de linha protestante, eles propuseram outras maneiras de responder essa questão. Então, essa questão do sensus plenior é uma questão tipicamente católica, a gente tem que tomar cuidado, como eu falei, para não extrapolar a compreensão do que seria esse sentido pleno para qualquer outro texto que a gente queira aplicar. Como eu disse, existem textos que demonstram essa possibilidade e nós vamos olhar apenas para esses textos, né? Não para outros. Então, nós temos outras maneiras de trabalhar essa questão do sensus plenior que não apenas aquela católica romana, que vai dizer que, de fato, os autores eles não tinham condição plena de saber o que Deus intencionava naquele texto, e nós temos, então, outras possibilidades. A primeira possibilidade, vou tratar aqui apenas das mais conhecidas, né? É a questão da abordagem da única intenção autoral. Eles possuíam uma compreensão do que estavam escrevendo que era suficientemente adequada para perceber as implicações e os resultados daquilo que estavam dizendo. Então, dizer que o autor ele não tinha condições de saber, isso é uma artificialidade. É como se eu dissesse assim, você está julgando que o autor ele não tinha compreensão, mas ele tinha. É isso que a questão da abordagem da única intenção autoral, ele quer dizer, Deus ele tinha uma intenção e o autor do texto ele sabia qual era essa intenção. E eles tinham um entendimento suficiente para perceber as implicações e os resultados daquilo que eles estavam dizendo. Eles não entendiam exatamente como e quando Deus realizaria as promessas feitas para o futuro de Israel, além do nível de detalhes que os seus próprios oráculos continham. Então, é como se esses oráculos, essas profecias, elas fossem o suficiente, mas não fossem tudo. Então, eles estavam, obviamente, ali limitados pelo entendimento que eles tinham, mas eles sim sabiam que existia um cumprimento pleno daquilo que eles estavam trazendo das suas profecias, né? A intenção humana, ela coincide nesse caso com a divina. Então, segundo a abordagem da única intenção autoral, o que ele está dizendo? Que não é diferente o autor bíblico do autor divino, o autor humano do autor divino. Eles coincidem. Então, o que Deus ele tinha em se tratando de intenção de falar era a mesma coisa que o autor humano também intencionava. Então, não há diferença, as posições elas não são diferentes, né? Então, tudo que o autor precisava saber, ele sabia. Essa é a posição desse grupo da única intenção autoral. Só que tem alguns problemas aí. Alguns textos demonstram a falta de conhecimento do autor. Nós vemos que, de fato, em alguns textos nós olhamos para eles e temos certeza de que o autor ele não sabia
ele não tinha condições de saber daquilo que ele estava falando. Olha só, Daniel capítulo 7, vamos abrir aqui, ó. Daniel, vamos aqui abrir a Bíblia, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, qual é o versículo aqui? 15 a 16, 7, 15 a 16, diz assim, ó. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, aqui existe aquilo que Daniel expressa como verdade, que ele dizia que ele não sabia o que de fato aquilo fazia referência, né? Então, assim, em alguns textos, e nós temos aqui uma série de outros textos, né? Uma série de outros textos. Deixa eu botar aqui de volta. Né, que nós vemos que o autor ele não tinha condição de saber completamente o sentido disso. Então, essa abordagem da única intenção autoral ela é um pouco complicada. Ela tem uma ótima boa vontade e, se fosse verdade, resolvia todos os nossos problemas. A gente também, Daniel 7, 19 a 20, Zacarias 4, 5, João 11, 49 a 50. E também a abordagem da única intenção autoral, ela não responde a textos como Salmo 41, 9. Vamos aqui procurar o Salmo 41, 9. Vamos ver o que ele fala. Salmo. Dei o livro dos Salmos aqui. Salmo 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, isso aqui claramente é uma profecia, né? Que se cumpriu na vida de Jesus. Então, tinha condição do autor do Salmo saber que se trataria, que isso seria algo profético? Provavelmente não. Então, por mais que eu diga que haja uma coincidência entre a intenção do autor original, do autor humano e a do autor divino, isso ainda não responde vários textos que nós temos que deixam transparecer que os autores bíblicos eles não sabiam a totalidade de algumas coisas que eles falavam. Salmo 78, versículo 2, Oséias 11, 1 e tantos outros textos, né? Nós temos dois defensores dessa ideia aí, Walter Kaiser e o Douglas Stuart, eles defendem essa posição. Segunda posição é chamada abordagem canônica. O sentido de uma profecia escriturística deve ser apreendido dentro do seu contexto canônico maior e que o significado de uma determinada passagem se torna mais claro de acordo com o progresso da revelação. Então, ele vai levar de maneira muito inteligente aqui dentro da abordagem canônica essa ideia de que se de fato não havia um entendimento pleno é por conta do processo da revelação. Aquele modelo, como nós falamos para vocês nas nossas aulas, o modelo epigenético, né? As revelações elas vão acrescendo a revelação anterior sem invalidar, sem tornar obsoleta, sem dizer que ela está errada, o que ela é imperfeita, o que ela é errada. Então, dentro desse modelo, a abordagem canônica vai defender uma visão de que a falta plena desse sentido não diz respeito a um problema na intenção ou na compreensão do autor, mas no desenvolvimento processual do conhecimento teológico ou da revelação. Então, se deveria a isso, não é uma questão de que haja um sentido obscuro, um sentido por trás, mas porque a revelação ainda estava naquele processo. A ênfase está no processo e no tempo em que os leitores percebem como a revelação afetou os textos anteriores. Então, você vê que a ênfase aqui, de fato, é no processo da revelação. Então, a revelação ela vai ocorrendo com o passar do tempo e o desenvolvimento da história de Deus agindo na história de Israel, na história da igreja, vai trazendo
vai afetando, melhor dizendo, a compreensão daquele texto. Não no sentido de dizer, olha, não sabiam nada disso que está sendo dito ou que fora dito, mas de que agora sim nós vemos plenamente aquilo que nós antes enxergávamos aí de maneira mais incompleta. Então, a ênfase está nesse processo de revelação. Agora tem um problema, né, que a abordagem canônica vai nos colocar. Ela vai contra o método histórico-gramatical ao não dar relevância à intenção do autor original, já que a interpretação centra-se na conclusão no Novo Testamento. Então, se nós estamos falando sobre uma revelação que ela progride, né, que ela está progredindo à medida que a história vai acontecendo, que Deus ele vai se revelando, eu vou dizer o seguinte, que eu preciso ler todo o Antigo Testamento, as profecias, né, e tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento, com base nos autores do Novo Testamento. E isso vai contra tudo aquilo que a abordagem canônica quer evitar, que é a questão de fugir da intenção do autor original. Então, esse é um problema bem complicado de você pensar, de você resolver, né? De você partir desse princípio de que você deva, nesses textos, desconsiderar, pelo menos em parte, a intenção do autor original. Valoriza mais a interpretação do leitor do Novo Testamento do que a do próprio autor original, de fato, né? O que vale mais é a maneira como nós interpretamos o Novo Testamento e, por sua vez, como o Novo Testamento nos revela, nos completa a revelação do Antigo Testamento, né? O Testamento tem um sentido oculto para o autor original. Aí você acaba, de fato, abdicando daquele princípio, daquela regra fundamental que a gente trata, que é a regra da intenção do autor original. Então, aí, de fato, nesse sentido, né, se você pegar, por exemplo, esse texto que nós lemos de Gênesis 3,15, e você vê a concretização dele lá no Novo Testamento, vai ficar claro, você vai chegar à seguinte conclusão: Eva não tinha a menor capacidade de entender o que se tratava aquilo, o que é problemático, porque foge da intenção do autor original, né? A gente tem como defensores dessa visão o Bruce Waltke e o Douglas Moo, eles defendem essa visão. E nós temos a abordagem do referência plenior, é diferente do sensus plenior. O que se trata disso? De fato, existe no texto bíblico um sentido mais profundo tensionado por Deus, mas não tensionado pelo autor humano. Então, ele vai dizer, de fato, em alguns textos, esses textos que nós estamos falando, existe em alguns casos um significado mais profundo que não foi tensionado pelo autor humano, que o autor humano ele não sabia, mas que de fato era algo intencionado por Deus. Um texto ele tem um significado, mas várias implicações ou referentes. Vamos ver aqui, ó, o Salmo 78, versículo 2. Salmo, né? 78. Aqui o Salmo 78, versículo 2. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, né? Então, nós temos aqui de maneira expressa, segundo essa teoria, segundo essa abordagem, que as parábolas e os enigmas dos tempos antigos, eles aparentemente deixam transparecer que havia, de fato, uma incompreensão do autor humano, porque Deus ele tensionava algumas coisas que os autores humanos eles não compreendiam, né? É a chamada abordagem referência plenior. O que nós temos aqui? Alguns criticam essa posição afirmando que se aproxima muito do sensus plenior. Isso é lógico, né? Óbvio que isso é praticamente a ideia do sensus plenior, só que de uma maneira um pouco mais abrandada, né, por alguns princípios hermenêuticos. E nós temos aí como defensores o J.I. Packer, o Roy Bezuck e o Norman Geisler. Eles defendem essa ideia do referente a plenior. E, por fim, nós temos a abordagem da hermenêutica judaica. Jesus e os apóstolos, como judeus, utilizaram a hermenêutica judaica. Então, essa questão ela vai tentar
colocar a discussão, não no sentido moderno, nesses princípios hermenêuticos do método histórico-gramatical. Mas o que ele vai buscar fazer? Ele vai dizer o seguinte: nós precisamos entender que a compreensão e a maneira como Cristo e os apóstolos eles interpretavam o texto não era segundo o método histórico-gramatical, mas era segundo a hermenêutica judaica. Seria essa abordagem. Então, por isso que alguns textos são tratados de uma maneira, digamos assim, um pouco mais livre, justamente por conta da maneira como a hermenêutica judaica era realizada. Eles correlacionavam eventos da época com passagens do Antigo Testamento. Então, basicamente, o que a abordagem da hermenêutica judaica vai dizer é o seguinte: a hermenêutica judaica se tratava de correlações entre acontecimentos presentes e as previsões passadas no Antigo Testamento. Isso, assim, a grande defesa que nós encontramos por parte da abordagem da hermenêutica judaica é quando a gente diz, né, isso aconteceu para que se cumprisse o que estava previsto. Então, isso torna a interpretação desse sentido pretendido pelo autor algo um pouco aleatório. Então, é como se você tivesse um acontecimento e você, de maneira, entre aspas, artificial, buscasse no Antigo Testamento algo que estivesse correlato àquele evento que acabou de acontecer. Então, é mais ou menos essa ideia. O alvo não era o sentido da profecia, mas a sua aplicação aos eventos contemporâneos. A questão não é a profecia, nem necessariamente a intenção do autor original, mas o alvo é como aquilo se aplica a esse evento contemporâneo. Claro que aqui a gente não precisa nem ir muito longe para dizer que nesse momento a chamada intenção do autor original já foi para as cucuia, né? Não existe mais aqui. Aqui não existe essa preocupação. Ela é vencida com base nessa ideia de que a intenção dos autores do Novo Testamento eram correlacionar eventos que estavam acontecendo com o Antigo Testamento. Nós temos defensores, o Richard Longenecker, o Wesley Ellis, o F.F. Bruce, o Grant Osborne, eles defendem essa posição. Só que tem alguns problemas aí que são levantados. Não havia apenas um judaísmo na época de Jesus. Então, dentro do judaísmo, na época de Jesus, não havia uma maneira única de interpretação. Na verdade, haviam várias maneiras de interpretação. Nós tínhamos interpretações que eram bem mais literais, que inclusive rejeitavam alguns textos do Antigo Testamento. Nós temos profecias que eram mais alegóricas, né? Então, nós não temos profecias não, interpretações alegóricas. Então, nós não temos apenas um tipo de hermenêutica. Nós temos, dentro do judaísmo, várias hermenêuticas, inclusive algumas muito místicas. Então, quando eu falo assim, os judeus eles interpretavam o texto dessa maneira, era assim que eles interpretavam o texto. Mas que tipo de judaísmo a gente está falando? Que tipo de hermenêutica judaica é essa? Porque não havia um consenso na maneira como eles deveriam interpretar a lei. E há uma clara diferença entre o cristianismo e o judaísmo no Novo Testamento. Então, quando a gente fala do surgimento da igreja, da maneira como os apóstolos eles interpretavam o Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus, nós vemos claramente, olhando também outros documentos e outras formas de interpretação, que se destacava e se diferenciava do judaísmo a maneira como o cristianismo ele exercia a sua interpretação. Então, isso não é algo novo, isso desde sempre foi assim, né? O cristianismo ele sempre se destacou do judaísmo também com base na sua interpretação, tá bom? Então, qual é a resposta, né? E você pergunta, mas pastor, qual é o certo aqui? O que a gente... peraí, aqui deu um negócio errado aqui. Aí aqui, pronto, apareci. Então, se você me perguntar qual deve ser a minha posição, assim, eu vou lhe dizer com toda a sinceridade e certeza que eu não sei, tá bom? É um negócio que eu também ainda estou estudando, pesquisando, eu tenho meus livros, eu tenho estudos que eu procuro na internet para tentar aprimorar a minha compreensão sobre esse assunto,
Assim, o que nos consola é que não é um assunto tão corriqueiro, não é o maior número que existe da Escritura de interpretações com base no sensus plenior. Então, não é algo assim com o qual nós devemos ter uma preocupação excessiva. Devemos sim estudar, pesquisar, nos envolver nesse assunto, ler mais sobre isso, mas não é algo que deve tirar o nosso sono e nem causar briga entre nós. Pronto, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem compartilhar, podem mandar perguntas, tá bom? E a gente está aqui para ajudar, para abençoar a vida de vocês, tá certo, meus queridos? Deus abençoe, é um ótimo estudo para todos vocês.